Bem-vindos ao Gente que Pode, o podcast que é da voz à diversidade. Eu sou Juliana Goulardins e junto com as minhas colegas Heloíse Guion e Vânia Ferreira, a gente vai abrir mais uma temporada. O tema dessa temporada é tecnologias do cuidado. E aqui, junto com a nossa missão, que é trazer conhecimento e falar de todas as formas humanas possíveis, a gente quer trazer um pouco a desmistificação da questão de tecnologias, né? A gente, quando pensa em tecnologias, a gente fala de uma coisa muito ligada ao digital, ao robótico, a coisas muito avançadas. E quando a gente fala de tecnologias do cuidado, a gente tem sim essa alta complexidade em uma ponta. Mas a outra ponta que aproxima o que a gente faz aqui no podcast, que é a ponta do cuidado humano, a tecnologia de resolução de problemas através da empatia, da educação do paciente. Isso é extremamente importante. Então, essa temporada a gente vai abordar da ponta das tecnologias relacionais até a ponta da alta complexidade. E para isso, a gente trouxe vários convidados abrindo o nosso podcast hoje. A gente vai falar sobre esse contexto das tecnologias no cuidado pediátrico e pensando especificamente como um campo muito sensível e desafiador em relação a esse cuidado e esse desenvolvimento tecnológico, passando pelas questões relacionais até a alta complexidade da UTI, especificamente, e de contextos hospitalares. A gente está aqui com uma pessoa muito especial para mim, do meu coração, que é a professora Evelyn. Eu vou ler um pouquinho o enorme currículo dela, mas ela também vai se apresentar. Ela é docente em saúde da criança e do adolescente na Universidade de São Paulo, do Departamento de Fisioterapia. Ela é docente do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP. É vice-presidente da ASBAG, que ela vai explicar para a gente o que é. É doutora em Ciências da Reabilitação, especialista em Fisioterapia Intensiva, PED e NEO da Asobrafir. E membro da Secretaria Executiva Nacional da Sobrafir. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, meninas. É um prazer, né, estar aqui com vocês, abordando, né, essas questões. Eu acho que é bem desafiador e bastante gratificante também. Conta pra gente o que é a ASBAG, já que eu falei que você ia dizer o que é. A ASBAG é uma associação de pacientes que visa o cuidado do paciente com asma grave. Então, ela é uma associação que dá suporte, né, para os pacientes que têm a asma grave e de difícil controle, desde o paciente pediátrico até o paciente adulto. E aí, Evelyn, conta pra gente, então, trazendo essa associação com o tema, como que as tecnologias do cuidado, elas estão aplicadas dentro desse atendimento de crianças, de adolescentes, principalmente nesses contextos de disfunções respiratórias, nos contextos críticos e também pensando nesse âmbito de deshospitalização, como viver com isso ao longo da vida, né, com condições que são crônicas, né, não, nem sempre são agudas. Acho que o paciente mais desafiador e, consequentemente, é o que mais, assim, me brilha os olhos, são os pacientes complexos e de alta demanda, que a gente fala, né? O paciente que tem muitas disfunções, múltiplas disfunções. E normalmente, eu observo que nas últimas 2 décadas houve um avanço muito grande no cuidado em termos de melhorar a saída desse paciente do hospital para o domicílio. Então, hoje a gente tem pacientes bastante complexos, com necessidade de diversos dispositivos, diversas questões no seu cuidado em âmbito domiciliar, né? Eu acho que isso vem aumentando. Só que também eu vejo um problema aí surgindo, porque tem muitas condições que são consideradas permanentes e, na verdade, deixa de ser olhada como uma condição que poderia ser reabilitada e melhorar a condição do paciente. Então, a gente tem esse desafio. A tecnologia ali vem para deshospitalizar esse paciente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, a ventilação mecânica domiciliar, né?
Muitas vezes o paciente vai para casa com necessidade de ventilação mecânica e esse paciente permanece nesse contexto como se ele não pudesse sair desse contexto mais. E isso não é verdade. Muitas condições ainda são passíveis de serem reabilitadas mesmo no ambiente domiciliar. Então, acho que esse caminho está começando a acontecer também, porque também o paciente se torna refém dessa tecnologia e muitas vezes isso é limitante para a questão relacional, questão de frequentar a escola, questão de ter uma sociabilidade, socializar com as outras pessoas, porque acaba aprisionando esse paciente. Então, eu tenho vários Então, ele exemplos sai de, do do que hospital e fica preso preso no em casa. domicílio. Ele sai de uma prisão hospitalar e vai para casa. E aí, eu acho que esse olhar que é muito importante. Ela é importante para tirar o paciente do âmbito hospitalar, mas o cuidado ele tem uma continuidade no ambiente domiciliar que muitas vezes não é visto dessa forma. É só uma continuidade. Vamos continuar fazendo o que se fazia, mas sem pensar numa progressão. E é inegável que a tecnologia traz muitos benefícios e vem avançando cada vez mais, né? Agora, na sua opinião, você acha que esse avanço todo de tecnologia diminui um pouco da humanização no atendimento? Eu acho que isso é uma questão mais pessoal do que da tecnologia, porque eu acho que a tecnologia ela pode ser agregadora. Por exemplo, o pós-pandemia, ele facilitou muitas coisas que nós não imaginávamos anteriormente. Por exemplo, fazer uma teleconsulta. Eu atendo pacientes, por exemplo, em Dubai, Canadá, China. Isso permitiu romper fronteiras e a gente consegue, muitas vezes, ter um trabalho humanizado mesmo que à distância. Né? Então, eu acho que isso depende mais da nossa capacidade de tornar isso humanizado do que a desumanização da tecnologia, né? Como se ela fosse afastar. Na verdade, ela pode aproximar, Exatamente. né? Então, acho que é uma questão de como que a gente vai olhar para essas questões tecnológicas. Como que você enxerga essa relação, então, da humanização com as tecnologias no cuidado das crianças com as suas famílias? Então, você diz, ela aprisiona, mas como é que eu acho que muitas vezes também aprisiona pelo medo, né? Aquele todo aparato, a necessidade de um ventilador, por exemplo, em casa, no início é muito assustador para as famílias, né? E acaba até afastando. Às vezes um ente da família ali, um assume o cuidado e fala, eu vou usar, vou limpar, vou fazer isso. E o outro fica com medo, às vezes até de tocar na criança, porque aquilo tudo assusta. Então, como é que você lida com essas questões, né? Eu acho que a gente tem que tentar identificar, como profissional, quais são as potencialidades da família, porque, assim, cada família tem uma dinâmica. Cada família tem uma forma de lidar com aquela situação. E a gente tem que ser capaz de detectar essas nuances da família. O que essa família é capaz de conseguir fazer? Mesmo quando eu vou introduzir qualquer coisa tecnológica, mesmo sabendo que o meu paciente tem necessidade da utilização de determinados dispositivos, a introdução ela é bem gradual, porque senão o paciente ele acaba ficando refém das terapias excessivas. Ele precisa disso, mas ele também precisa de tempo livre, ele também precisa de brincar, ele também precisa da família respirar e ser família. Eu tenho muitos relatos de mães que falam assim: nossa, eu vou poder ser mãe do meu filho nesse período, porque eu estou sendo cuidadora. Então, a gente tem que perceber, cada família tem a sua dinâmica, não tem muito uma receita. Como que a família lidar com isso? Qual que é a dor maior daquela família? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma criança que a dor maior daquela mãe era poder pegar o filho sem poder... O pai teve que desenvolver um carrinho para transportar todos os equipamentos que a criança precisa pela casa, porque ele não conseguia pegar a criança e levar de um cômodo para o outro, por exemplo. E com um mês de alguns ajustes, ela conseguiu não precisar mais daquele carrinho e colocar a criança num carrinho e levar na rua, por exemplo. Então, assim, deu para perceber que a necessidade maior daquela família era aquilo, né? Era aquela situação. Eu poder tirar meu filho da cama sem precisar carregar tantas coisas. Então, acho que o foco do profissional que está lidando com isso é tentar entender a dor do paciente e da família. A partir do momento que você identifica esse problema, você tenta sanar esse problema e aí você vai para as medidas terapêuticas, técnicas que são necessárias para o alcance daquela meta. Mas é muito importante você detectar a dor da família.
em E relação isso a vai isso. totalmente de encontro com o que a Juliana estava falando no começo. É essa tecnologia do cuidado também, de você conseguir identificar isso, de você conseguir entender a dinâmica e, baseado na sua experiência, você acha que os profissionais ainda têm essa limitação de enxergar esse contexto, de enxergar essa família, de fazer essas adequações baseada na necessidade daquela família, daquela criança, da necessidade de vínculo até daquela mãe com aquela, para que ela não seja realmente só a cuidadora, mas que ela seja de fato a mãe daquela criança? Exatamente. Eu acho que a dificuldade maior eu acho que não é uma coisa, assim, são coisas que a gente consegue na formação do paciente, do aluno, né? No caso, como docente, a gente consegue estimular a empatia, né? Porque eu acho que o foco é a empatia. Se coloque no lugar dessa família. Quando falam para mim essa família é difícil, eu não consigo entender o que que é uma família difícil. Eu falo, mas difícil por quê? Você sabe quais são as dores dessa família para falar que ela é difícil? Provavelmente família difícil é a família que não está sendo acolhida, Muito ouvida e que provavelmente. desenvolveu aquela casca Um pelo receio. tantos nãos que ela foi ouvindo no caminho, Não, né? é muitos nãos, assim. Outra coisa que eu ouço muito, além disso, eu tô ouvindo um sim? Eu tô ouvindo uma possibilidade. Pode. Eu tô Alguém ouvindo um sim, acredita. alguém tá dizendo sim para mim. Isso é Exatamente. muito comum ouvir nessas famílias de pacientes muito complexos, que tem muitos, uma equipe às vezes muito grande. Então, assim, hoje em dia, o que eu observo é que existe o que que a tecnologia propicia também? Grupo de WhatsApp de profissionais que podem se conversar entre si sobre o caso desse paciente. Exatamente. Além da teleconsulta, mas assim, por exemplo, hoje eu consigo estar em vários grupos de pacientes, de fisioterapeutas que eu fui treinar em loco para o cuidado desse que tipo assim, Evelyn, preciso de ajuda. Você pode vir aqui? Já fui por Fortaleza, tipo, num dia voltei no outro para ajudar uma família lá e um grupo de profissionais lá, de como lidar com aquela situação específica daquela criança. E aí, a gente consegue manter contato graças à questão tecnológica e consegue traçar várias questões boas para a melhoria da condição daquela família. Então, eu acho que a empatia, ela é treinável já desde a graduação. Acho que a gente consegue mostrar isso para o aluno, que ele tem que olhar pelo olhar de quem está ali na vivência do paciente e tentar se colocar no lugar, tentar entender qual é a dinâmica de cada família, porque ela é muito particular. E quando a gente fala da empatia, né? Quando a gente fala da empatia e da tecnologia, né? Principalmente para quem está entrando agora, não foi muito a fundo nisso, pensa que a tecnologia são os equipamentos super. Tecnologia dura, né? Isso, então as coisas que tá vindo aí agora e o acolhimento, a empatia já entra como uma tecnologia, Esse é o né? primeiro passo. Exatamente. E aí, Evelyn, a gente pode mensurar o quanto isso é importante no desfecho clínico de um caso, né? Uhum. Porque que você falou agora de orientar ali o acadêmico, o estudante, da importância da empatia. E ele entender que isso é uma tecnologia e que é é uma importante habilidade. para o desfecho clínico do caso do A gente só tem paciente. que pensar, assim, porque muitas vezes a gente fala isso, né? Empatia é se pôr no lugar do outro, só que é se pôr integralmente. Integralmente. Realmente. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu tô me colocando no lugar do outro com a minha realidade, Não. com a minha Exatamente. vivência, com a minha cabeça. E aí só isso acaba trazendo muito mais julgamento Exatamente. do que resolução do problema em si. Então, é entender que aquele contexto é único, aquele sofrimento é único, e a gente só vai conseguir resolver aquele problema se a gente acolher, ouvir, sem julgar Sim. e se propor a resolver. E nesse sentido, vocês passaram por tecnologia dura, Sim. né? Que é o equipamento, frio, a tecnologia leve, mas tem uma no meio aí, que é que a gente chama de leve e dura, Uhum. que são os saberes estruturados. Dentro do contexto da saúde cardiorrespiratória que você trabalha, como é que você usa isso, assim, né? Você usa ou vê esse outro recurso tecnológico, são vídeos educativos, a educação do paciente, materiais informativos, como que isso tem caminhado, mudado e traz para a gente alguns exemplos práticos Então, disso. quando eu digo, né, que ter ido para neuro me abriu muitas portas, eu acho que foi essa a principal. Porque assim, o paciente ele é único, né? Por mais que eu seja especialista em cardiorrespiratória, olhar
por outro ângulo, né, ter feito uma especialização em neuro me ajudou muito nesse sentido. A gente tinha uma visão da cardiorrespiratória muito imediatista, que e a gente vê muito isso acontecendo, o tratamento do paciente crônico com uma bagagem enorme, como ele sendo agudo, como um paciente agudo que não tem uma história. Porque o cenário da UTI é esse, né? É. Vida ou morte é resolução Então, rápida. e acabou. Só que isso não pode ser transposto para o pós-hospitalização. O pós-hospitalização é um outro contexto. Então, eu acho que nesse sentido, a questão hoje é trabalhar com autogerenciamento. O paciente crônico, ele tem que entender, a família tem que entender o problema, porque ele está ali. Como gerenciar esse problema e não deixar. A minha intenção nunca será amarrar esse paciente eternamente comigo, porque ele é crônico. A minha intenção é dar independência para ele, ou no máximo um monitoramento de tempo em tempo, algo como um suporte. Eu acho que aí que entra a questão da educação em saúde, que é muito importante, né? Falando especificamente, por exemplo, do contexto de asma. Por exemplo, o paciente chega com uma asma descontrolada, por exemplo. Ele tem uma questão ali, ele tem de múltiplas crises, diversas internações, uma qualidade de vida ruim, um absenteísmo escolar, O medo dessa família em agudizar. medo de exercício físico, de brincadeiras. Então, é uma criança mais triste, mais introspectiva, que não tem confiança nela mesma, né? A criança grave. Tem um monte de nocebo aí também, né? Que a Tem. partir do diagnóstico não pode, Não pode, aquilo fixa, né? E aí, qual que é a estratégia, né? Esse paciente vem para eu quebrar essa primeira barreira, que é tirá-lo dessa condição de agudizações frequentes. A partir do momento que eu alcanço esse objetivo, a asma, ela continua lá. O que eu vou fazer? Ele vai ficar eternamente comigo? Não, ele tem que conhecer. Então, não é porque é criança ela não vai saber o problema que ela tem, ela vai saber. Ela vai entender a dinâmica do problema que ela tem, quando que é um sinal de maior alerta, de menor alerta. Isso é educação do paciente e a educação da família. Ó, ele pode, quais são os limites disso e qual é o gerenciamento domiciliar disso, né? Ó, ele não vai precisar, ele vai poder ir para a educação física, ele vai poder fazer futebol, balé, seja o que for. Quais são os cuidados são esses? De tanto em tanto tempo você volta para a gente ver como é que tá, faz esse ajuste, esse controle. Porque da mesma forma que existe lá um controle para a glicemia do paciente diabético, da pressão arterial do paciente hipertenso, também tem a questão do monitoramento do paciente com asma. Então, isso é tudo explicado para a família. Então, a educação em saúde, tanto da família quanto do paciente, independente de qual, eu dei o exemplo da asma, mas independente de qual é a situação, ela é extremamente importante. Então, eu faço essa educação mesmo na conversa. A criança, ela sabe, a partir de 4 anos, ela é muito colaborativa em relação às questões relacionadas a ela. Ela quer saber sobre isso, ela quer discutir sobre isso, né? Ela não quer que se fale em terceira pessoa, ela quer que fale com ela. E já é possível se fazer isso. E também nas outras condições é a mesma coisa, Ju. Acho que E até inserir a criança dentro do contexto dela. nas metas terapêuticas. O que é Sim. importante para ela? Eu quero conseguir jogar bola com os meninos do prédio, né? A gente tem muito esse contexto dentro da minha casa, né? Então, como a minha filha tem diabetes, mesmo os meus 2 pequenos, eles têm a mesma idade, né? E mesmo eles tendo um prejuízo neurológico, então, por exemplo, quando eu falo, agora a gente vai tomar o café, o pequeno já vem, traz o medidor de glicemia e as insulinas. E aí, ela mesma fala, eu já vou fazer o dedinho. Aí, ela já vem e traz quanto... Aí, esses dias, eles estavam tendo uma discussão que eu não entendi até agora qual foi o foco da conversa, mas ela estava falando para ele, é que você não tem diabetes. Pegou e falou para ele. Então, assim, porque ela estava querendo dizer que ela não ia fazer aquilo porque ela precisava medir o dedinho e, por exemplo, a gente senta para comer, ele espera junto. Então, essa é a educação da família, de que ela vai ter essa condição e, assim, a gente tenta dar para ela. Ela foi diagnosticada com 4 anos, a maior autonomia possível, porque é o que eu sempre falo pro meu marido. Não sei quanto tempo a gente vai viver, mas o tempo que a Sofia viver, ela vai viver com essa condição. Então, ela tem que ser autônoma além da gente, que é uma dificuldade, às vezes, dos pais. Sim. Eles querem segurar
bastante nele. Eu acho que por ter feito isso com o Miguel, eu tento não transferir isso com a Sofia. Eu centralizava muito. O cuidado do Miguel era meu, eu tinha que fazer, tava tudo na minha cabeça, eu tinha que cuidar dele, era tudo eu. E aí, depois da partida do Miguel, eu quis mudar um pouco essa dinâmica, então a gente tenta dar essa autonomia para Sofia, de entender que a condição dela é crônica, ela vai viver o resto da vida com essa condição, então ela tem que saber manejar, então ela sabe, a gente senta nos lugares, ela já espera, porque ela sabe que ela vai ter que fazer, e para ela é tranquilo, e o meu filho espera junto, ele também não come esperando a vez dela. Então, essa educação muda para o paciente e para a família, né? Eles vira parte de todo mundo, eu acho muito importante. A gente tem que saber identificar isso e estimular, né, nos novos profissionais a aprender a identificar essas coisas. Eu acho que esse é o desafio da formação de novos profissionais, né? É como você ensinar essas habilidades que eles têm que ter, que fazem parte das habilidades técnicas também, porque não é só o saber técnico científico. As habilidades emocionais e relacionais são muito importantes para o profissional da saúde. Sim. Já que você... Fala, Vani, pode. Em uma fala sua, você falou que em ambiente de UTI existe essa necessidade de ser imediatista, de ir ali apagar o fogo. Agora, você acha que é possível integrar a tecnologia leve, mesmo nesse ambiente Sim. de UTI? Sim, com certeza. Eu sempre fui a fisioterapeuta de UTI que, segundo os meus colegas, inventava coisas, porque eu era daquela que todo mundo já sabia, né? Ah, ela passou por aqui. Todos os pacientes estavam sentados, Que maravilha. fora do leito, ou estava no colo da mãe. Ah, tá estável, vamos tirar? Ah, não sei o quê, vamos fazer isso? Então, assim, eu acho que... Acho não, tenho convicção disso. Eu tenho hoje uma grande amiga, que ela mora em Aracaju, duas filhas atípicas, e eu cuidei de uma delas, né? Que infelizmente não está mais aqui. Hoje ela se formou em fisioterapia. Ela... eu lembro muito que ela teve uma questão, né? Após uma cirurgia muito grave, que ela estava na UTI, que ela ficou com a parte de atenção bem prejudicada, ela não focava, bem flácida, mas assim, ela estava se recuperando, mas ela estava. E o que chamava a atenção dela era o meu cachorro. Então, quando eu mostrava a foto do meu cachorro, era algo que mudava completamente a atenção dela. E aí fui conversar com a chefe da UTI, ela falou: vamos trazer os cachorros. Naquela época ainda não podia entrar os cães dentro do hospital. Hoje já existe essa maravilhosa terapia assistida por animais, que eu amo, eu acho super, que é uma super terapia. E aí, tanto a chefe da UTI quanto eu, a gente roubou a criança da UTI, levou até o estacionamento. Os maridos levaram os cães para que a criança visse o cachorro Legal. e depois voltasse para a UTI. Olha só. Ela tinha condições clínicas para isso, a gente desceu e aí ela viu o cachorro, tanto o meu quanto o da médica. Então, assim, a gente consegue tirar aquele ambiente pesado da UTI, é possível. A mobilização precoce, ela veio para fazer isso, a gente já tinha uma prática de tirar os pacientes mesmo em ventilação para tomar sol. Ah, vamos lá, a gente está tranquilo, vamos levar o pessoal para tomar sol, vamos. E a equipe, né, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o médico, levava a criança para o solário, parecia um carro alegórico, levava tudo lá, toma sol, volta. Então, assim, é possível muito, e eu acho que essa é a graça. Se não for para terapia intensiva dessa forma, eu nem vou. Nem tem graça. E você falou aí da questão dos novos profissionais, né? Esse desafio futuro. Como é que você vê esses desafios futuros das novas tecnologias na área da pediatria? E você viaja muito, né? Não só no Brasil, mas fora, e vê o que tem acontecido lá fora. Você nota alguma diferença entre o que é produzido em países mais desenvolvidos economicamente e o que é feito aqui? Quais são os desafios futuros que a gente tem para a implantação de novas tecnologias, de novos saberes aqui no Brasil? Eu acho que, em termos, pelo que eu vejo fora, fazendo uma comparação bem assim, quando a gente trata da questão relacional,
o brasileiro dá show, né? Em termos de acolhimento, a gente precisa melhorar muito, sim, mas é da nossa natureza. É dos latinos isso, dessa questão de acolher, de fazer, de agrupar, de trazer para junto, para perto, né? Criar uma relação mais profunda com os pacientes, diferente. Eu tenho uma amiga que foi trabalhar fora, que ela falou assim, Evelyn, eu não posso brincar na terapia. Eu falei, como? Você é um fisioterapeuta pediátrico, como que você não pode brincar na fisioterapia? Como que você não pode usar o brincar? Então, assim, embora o que eu vejo muito de diferente é que essa habilidade é muito maior na gente aqui, do pessoal da América Latina, do que do povo europeu, por exemplo, né? Que a gente tem muito mais essa questão de ser menos tecnicista e mais humanístico. E eu acho que nisso a gente tem muita vantagem, né? E quando você vai procurar na literatura qualquer coisa que esteja relacionada com brincar terapêutico, você só acha literatura nacional. Você quase não acha coisas de fora falando sobre brincar terapêutico em ambiente hospitalar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de produzir ciência dentro do hospital. A gente está começando a fazer essa introdução de levar algumas estratégias que são aplicadas fora para o ambiente intra-hospitalar, porque existem hospitalizações que são extremamente longas. E essa criança sai com uma série de outros problemas que elas vão ter que lidar aqui fora, que muitas vezes, que na grande maioria das vezes não é olhado dentro do período de internação, entendeu? Mas eu acredito que em comparação com o que a gente tem fora, a gente tem muita coisa para oferecer. Em termos de relação, em termos de humanização, eu acho que o brasileiro é bem forte nisso. Eu E acho os que outros? Pode falar. eu acho que quando você fala desse contexto hospitalar, eu acho que tem muito, talvez no contexto hospitalar, de enxergar muito patológico, né? Muito Exato. a doença. doença e muito pouco a pessoa. Uhum. Eu tive, assim, o privilégio de tratar meus filhos em hospitais onde eles eram enxergados como criança. E eu vi o quanto isso fez diferença para gente, para eles, para tornar aquele momento difícil. E eu acho que isso é muito brasileiro mesmo, né? A gente tem muito. Eu sei que não é. Eu sempre falo de reconhecer o meu lugar de privilégio. Eu sei que isso não é o que acontece na maioria dos hospitais. Mas ter isso, até porque nós tivemos internações muito longas. Eu fui moradora de hospital. Sim. Então, deixar de ver só aquele contexto patológico, só aquele contexto de doença e enxergar a pessoa, a criança que está ali, né? Porque não deixou de ser criança por causa de uma condição de saúde, Exatamente. né? Então, eu acho que esse ainda é um desafio dentro do ambiente hospitalar. Agradeço sempre por ter vivido uma experiência positiva com isso, para poder até hoje replicar isso na minha prática clínica, poder fazer o que eu recebi, que eu acho que foi muito também o que me trouxe até aqui. Sim. Eu ia falar se vocês valorizaram o que a gente tem de bom, mas eu queria saber um pouco da outra ponta lá, dos recursos, da tecnologia dura. O que você vê fora? O que falta aqui? Qual que é o desafio de implementar isso Aí aqui? sim a gente tem um gargalo, porque em termos de tecnologia dura, a gente precisa ainda melhorar muito. Eu vejo barreiras mais burocráticas do que de qualquer outra coisa. Quando eu vou em eventos internacionais, a primeira coisa que eu pergunto quando eu vejo algo muito legal que implementaria na minha prática clínica e que eu poderia já fazer milhões de coisas, quando que vai para o Brasil? Nós não temos representantes brasileiros. A gente vê uma questão burocrática em termos de taxação, por exemplo. É um dos países mais caros para introduzir qualquer tipo de equipamento médico hospitalar. O Brasil é bem complexo. Então, é mais fácil ter na Argentina. Eles falam assim, tem um representante na Argentina, América Latina. Como se fosse ali do lado. É do lado, mas não é, né? Mas, assim, a dificuldade de entrada mesmo. Eu acho isso um problemão, porque, assim, embora a gente tenha o molho, né, do atendimento, eu acho que nós somos terapeutas muito bons aqui no Brasil, nós temos qualidade tanto técnica quanto emocional para lidar
né, com esse contexto, né? Acho que a fisioterapia brasileira, em especial a cardiorrespiratória pediátrica, nós somos melhores, assim, em muitas coisas. Em produção científica, em tecnologia do cuidado e tal. Só que muitas vezes falta algum elemento mais tecnológico que a gente poderia agregar ali para nos ajudar, por conta da questão mesmo burocrática de outras áreas, né, que extrapolam a área da saúde em si, né, o que a gente poderia fazer. E a produção nacional? Não tem incentivo? Porque a gente se pensa muito nisso, né? Vou trazer de fora. É uma área totalmente subexplorada no mercado brasileiro, né? A produção desses recursos tecnológicos no nosso território, no Exato. nosso solo, dos nossos cientistas, a partir da nossa ciência, né? Mas isso está melhorando também. Hoje eu tenho contato com empresas que desenvolvem equipamentos, né? E eles entram em contato, Evelyn, o que que você precisa para... O que você acha que era necessário para você melhorar a sua avaliação? Nananã? Então, existem essas conversas. Falei, olha, a gente senta, eu preciso de desde coisas muito simples, um conector que fizesse junção de um equipamento com alguma coisa, até, por exemplo, coisas bem mais tecnológicas. Tem um pessoal de Brasília, que é o pessoal da Ímpeto, que desenvolve equipamentos, que desenvolve equipamentos para educação física, só que nós começamos a utilizar na fisioterapia em criança. Aí ele falou: o que que você quer mais, que você precisa, que nós vamos desenvolver aqui? Isso é possível? Isso não é possível? Então, existe essa conversa. As pessoas estão procurando pessoas que trabalham e que estudam isso para poder desenvolver coisas tanto para a ciência quanto para assistência. Ô, Evelyn, e você é super experiente, eu não preciso nem falar isso, né? E a gente sabe que você falou, o brasileiro, o fisioterapeuta, o profissional brasileiro, ele tem criatividade. Então a gente precisa trafegar aí entre esses três mundos de tecnologia, leve, dura e dura. Às vezes a gente não vai estar no hospital super equipado, né? Às vezes a gente vai estar em uma casa, em um domicílio. Então a gente tem que conseguir trafegar por esses três mundos. Para você, existe alguma técnica ou equipamento que você considera indispensável na sua prática? Bom, assim, eu tenho a oportunidade de trabalhar com equipamentos muito bons. Então, e isso faz total diferença no resultado, porque a partir do momento que você faz uma avaliação muito precisa, um diagnóstico funcional preciso, você entrega resultado. E para fazer diagnóstico funcional preciso, eu preciso de equipamento preciso, de precisão. Hoje, eu não fico, por exemplo, sem uma ultrassonografia, sem uma medida de força respiratória, dinâmica, é o que basicamente com que eu trabalho, porque eu consigo trabalhar tanto com pacientes responsivos como não responsivos. Então, o avanço dos pacientes que não conseguem cooperar veio muito do avanço tecnológico da tecnologia dura. Exatamente. Porque como ele não consegue colaborar com aquela medida, com um determinado tipo de diagnóstico funcional mais preciso, a partir do momento que eu tenho um equipamento ou uma tecnologia que me propicia avaliar esse paciente sem a colaboração dele, eu consigo pegar tanto extremos de idade, que é o que a gente está conseguindo fazer agora, bebês muito prematuros, bebê muito pequenininho, até pacientes que não têm nenhum grau de cooperação, seja por nível cognitivo ou motor. Então, isso ampliou demais a nossa prática, né? Então, hoje, por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Para paciente com paralisia cerebral, GM 4 e 5. Não tem linha de cuidado nenhuma respiratória. Não tem. É isso que a gente está tentando fazer hoje. Né? A partir do momento que a gente consegue ter um diagnóstico funcional, que é o que a gente está elaborando hoje, quantificando, estratificando e classificando esses pacientes em termos de força e função, a partir disso eu consigo, por exemplo, elaborar um plano de trabalho terapêutico para eles, que daí eu posso usar uma tecnologia leve, dura, sem nenhum problema, porque já foi feito ali uma avaliação muito mais rigorosa e muito mais precisa dele, e eu consigo fazer essa transposição para algo mais simples e mais viável, porque tem que fazer essa leitura depois. Tudo bem, eu usei aqui uma tecnologia super cara e tal, mas ali já tenho subsídio para tratar de forma mais simplificada essa questão, porque eu consigo ter resultado. A gente está chegando no final. Já! Passa super rápido, né?
Eu vou pedir para você, se você pudesse resumir, deixar uma lição aí para os nossos ouvintes sobre o uso das tecnologias no contexto do atendimento pediátrico, o que que você falaria? Eu acho que a gente tem que trafegar por todos os tipos, né? Nós temos que nos apropriar e entender todos os tipos de tecnologia que são disponíveis para a gente, fazer bom uso delas, mas sem esquecer que não é isso que permeia, né? Na verdade, a gente tem que primeiro olhar quem a gente está avaliando, entender qual é o contexto que esse paciente tem, né, de vida, de situação socioeconômica, emocional, de saúde também, e fazer essa adequação. Eu acho que a gente tem que ter o olhar, um olhar multifacetado para tudo, na verdade, né? A gente tem que olhar para todas as questões, né? Por melhor tecnicamente que você seja, isso não é o suficiente para te tornar um bom profissional. Você tem que também ter esse lado da humanização, ter esse lado de estar antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo, ter a melhor prática científica agregada, né? Eu tenho que estar bem atualizado com o que está acontecendo no mundo do ponto de vista científico, porque eu também tenho que oferecer eticamente o melhor tratamento ao meu paciente. Então, eu tenho que fazer várias coisas. Não é fácil ser profissional da saúde, terminando a situação, não é fácil, né? E é um aprender constante. A gente nunca vai saber tudo, mas a gente tem que estar no caminho, sempre construindo. Eu acho que esse é o recado principal. Não pare ali. E nenhum paciente merece sempre não. Diagnóstico não é destino. Eu sempre falo isso. Quando fala assim para mim, o paciente tem XYZ síndrome e tal, eu já olho e falo assim, é progressivo ou não? Não é. Então tá, respira. Vamos para a próxima pergunta. Porque assim, tá em cuidado paliativo. E daí? Tá vivo, né? Tá Ele vivo? merece o melhor Isso aí. enquanto ele viver, Não me respirar. importa. A literatura diz que ele vai evoluir pessimamente em 2 anos. Não, ele pode não ter essa evolução em 2 anos. Ele pode ter essa evolução em 10 anos. E ele vai viver desses 2 E anos. ele vai viver esses 2 anos. Então, tudo isso é muito importante. Eu acho que a gente entender isso. Então, para mim, isso não faz a menor diferença. Tipo assim, então tá, ele tá em cuidado paliativo. Tá. E, né, isso não vai mudar Irrelevante. a minha visão para o que eu quero oferecer para ele. Isso mesmo. Né? Eu acho que a gente tem que ter isso. Você deixou uma mensagem para os profissionais de saúde, mas a gente tem outros públicos aqui, Sim. né? As famílias. A O que você família. diria para A família, eles? para ela, a família é o interlocutor mais importante. Eu diria que ele é o mais importante do processo todo, porque quem está ali, quem conhece melhor aquele sujeito, né, que cuida dele o tempo inteiro, é a família. Então, ela realmente se fazer ouvir. Porque muitas famílias falam, quando eu vou falar sobre a questão dos meus filhos, ou do meu, especialmente de criança, né? Eu ouço que eu não sou profissional da saúde. Ela pode não ser profissional da saúde, mas ela é especialista no filho dela, no sobrinho ou no neto, seja quem for, né? Que esteja cuidando. Então, ela tem muito mais propriedade para falar sobre aquilo do que qualquer outro profissional. O profissional de saúde, ele tem o saber técnico de Técnico. saúde e doença. O familiar, ele tem a experiência do lidar, das dificuldades do dia a dia. E todas as nuances daquela pessoa. As particularidades, né? Crenças crenças. daquela família, o que que é importante dentro daquele contexto familiar, daquela história. O que pode ser importante para mim pode não ser para ele. Exatamente. Mas eles têm que se fazer ouvir. Eu acho Sim. que não desistam, porque muitas vezes eles desistem, porque é tanto não que muitas vezes eles desistem de se fazer ouvir. Mas não, se façam ouvir, porque é extremamente importante essa voz, né, de quem está ali no cuidado direto com o paciente. Acreditem, né? Acreditem, alguém vai te ouvir. Alguém vai te ouvir. Se não te ouvir, você troca. É importantíssimo isso. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada, Evelyn. A gente amou sua participação aqui, foi muito agregador. Espero que você volte que outras passou rápido. vezes. Passa muito super rápido. Fico muito feliz mesmo de ter você na minha vida. Eu que falo, né? E pra gente também foi uma grande honra ter você aqui. Espero que vocês conheçam mais o perfil da Evelyn. A gente vai deixar no descritivo dos vídeos, perfil das redes sociais, a Reabiliter.
que é um parceiro, né? E todos os trabalhos científicos que você traz, enfim, sua história, que todos conheçam e aproveitem todos os conteúdos que você traz. Bom, a gente vai ter que encerrar. Peço que vocês curtam, compartilhem, mandem para todo mundo. Deixa o coraçãozinho verde. Vamos começar a chamar aqui pro gente que pode. Se você assistiu esse vídeo, manda no grupo da família. Ouça lá no Spotify, TikTok, todas as redes. A gente tá aí. E até o próximo episódio.